Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você se inscreveu para participar da jornada do Osciloscópio Fácil. Seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de coração que você tenha se permitido a estar aqui agora, hoje comigo, nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser transformadora para você. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Nessa série de episódios que eu vou liberar para você, eu vou te mostrar, eu vou compartilhar com você como funciona o método oscilando. Um método, uma metodologia, um passo a passo para você seguir, que possibilitou pessoas comuns, como eu e centenas de outros, a dominar o osciloscópio automotivo, a se tornar referências na sua região, fazendo diagnósticos com 100% de precisão utilizando o osciloscópio, diagnósticos até 20 vezes mais rápidos do que se eu não estivesse usando o osciloscópio, e tudo isso sem precisar desmontar nada. Já imaginou fazer diagnósticos sem medo, matar qualquer falha, seja ela no motor, na injeção eletrônica, no chicote, sensor, atuador, central, seja lá onde for a falha. Já imaginou isso? Matar esses defeitos com 100% de precisão, sem medo de passar o orçamento para o teu cliente, sem medo de executar o serviço e não resolver o problema, e tudo isso sem desmontar nada, sem precisar botar um carro igual do lado do outro para ficar trocando peça de um carro para o outro, fazer transplante para ver se vai resolver o problema, sem precisar ficar comprando peças novas para botar no carro para ver se vai resolver o problema. E eu estou aqui agora, nessa jornada, dizendo para você que sim, você também pode fazer diagnósticos dessa forma, você também pode se tornar uma referência na sua região, sim, você também pode passar orçamentos para os seus clientes com 100% de certeza que você vai executar e vai resolver o problema dele, você não vai ter medo mais de passar esses orçamentos, mesmo que você já tenha olhado para aquele monte de ondinha no osciloscópio e não tenha entendido nada, mesmo que você já tenha pensado que isso não é para você, mesmo que você já tenha pensado que o osciloscópio é muito difícil de aprender, mesmo que você já tenha visto algum amigo usar o osciloscópio e não entendeu nada, mesmo que você tenha visto algum vídeo meu no YouTube e achou muito difícil, mesmo que você já tenha visto o vídeo de outra pessoa utilizando e achou muito difícil, eu tô aqui para te dizer que sim, você vai sair dessa jornada sabendo tudo o que você precisa fazer para sair do absoluto zero, aqui onde você não sabe nada sobre o osciloscópio, até dominar o osciloscópio. Vou repetir, você vai sair dessa jornada, presta atenção, você vai sair dessa jornada sabendo tudo o que você precisa fazer para sair do absoluto zero e ir até dominar o osciloscópio. Nessa jornada eu vou te guiar em 4 episódios, sendo esse o nosso primeiro episódio. Eu vou te guiar, vou mostrar tudo o que o osciloscópio pode fazer por você dentro da oficina. Vou te mostrar como o osciloscópio pode tornar o teu diagnóstico até 20 vezes mais rápido. Vou te mostrar como você pode fazer isso com precisão. E vou te mostrar também como você já executar agora, a partir de hoje, como começar a mudar a forma como você faz o diagnóstico dentro da oficina. Então essa jornada não é só sobre o osciloscópio. Nessa jornada você vai aprender a aprimorar as ferramentas que você já tem dentro da oficina. Então, nessa série de episódios, nesses 4 episódios, no primeiro episódio você vai aprender tudo o que o osciloscópio é capaz de fazer. Nesse primeiro episódio eu vou te mostrar isso e te mostrar como é possível fazer. No segundo episódio você vai aprender o passo a passo, o método, a rota segura para você seguir em qualquer diagnóstico. No terceiro episódio eu vou mostrar como você pode implementar isso na sua oficina já agora nessa jornada, tá? Então, é importante que você participe por inteiro dessa jornada, é importante que você preste atenção em tudo o que eu vou te mostrar aqui, anote tudo o que eu vou te falar, porque o que eu ouço, eu esqueço. Vou até anotar aqui. Olha só, tem uma frase muito bacana. Espera aí, vamos lá. Olha só, o que eu ouço
eu esqueço. Tá? O que eu vejo, vou botar o vejo aqui, ó, em vermelho, tá? O que eu vejo, eu lembro, tá? Agora, o que eu faço, deixa eu botar em azul aqui, eu faço. O que eu faço, eu aprendo, tá? Como assim, Kevin? Eu estou assistindo a jornada, eu não estou fazendo nada. Mas o fato é o seguinte, quando você está anotando, quando você está pegando essa informação que eu vou passar para você e passa isso para um papel, tem um ato de escrever, você está fazendo, tá? Então isso vai facilitar. Vai te ajudar a lembrar de tudo que a gente vai ver aqui nessa jornada. É bastante conteúdo, mas faz isso aqui que eu tenho certeza que no final da jornada você vai me agradecer por ter te pedido, por ter te enchido o saco para você anotar tudo que eu vou falar aqui nessa jornada. Tá, beleza, Kevin? Eu já entendi que a gente vai fazer diagnóstico 20 vezes mais rápido, diagnóstico com 100% de precisão, mas como... Kevin, se eu faço uma coisa hoje e eu levo, sei lá, meia hora para fazer... Como é que tu me propõe que eu vou fazer algo até 20 vezes mais rápido? Bom, o que acontece? Com o osciloscópio hoje, a gente tem uma variedade enorme de testes que a gente consegue fazer, até mesmo no motor, no sistema de ignição. Por exemplo, hoje, com o osciloscópio, eu consigo ver o sincronismo do carro sem chegar perto da correia dentada. Retirando uma vela, instalando um transdutor de compressão, que é esse carinha aqui, dando partida no motor e olhando os gráficos no osciloscópio, eu consigo ver se o carro está no ponto ou não. Aí tu vai me dizer, Kevin, mas eu não levo meia hora para ver se um Celta está no ponto. Beleza, tu não leva meia hora para ver se um Celta está no ponto. Mas eu aposto contigo que é muito mais rápido tirar uma vela e botar o transdutor do que desmontar e ver o ponto. E isso a gente está falando de um Celta. E agora, se tu estiver trabalhando numa BMW, numa Mercedes, num carro que é concorrente, que tem que desmontar a frente do motor para ver, quanto tempo tu vai levar para tirar a frente do motor e verificar o ponto? Não sei quanto tempo tu vai levar. Se tu for bom... Se tu for realmente bom, tu vai levar algumas horas. E para tirar a vela e para botar o transdutor ali é muito rápido. Às vezes não leva 10 minutos, 5 minutos, dependendo do carro. É tirar a bobina, botar o transdutor de compressão, bater arranque e analisar os gráficos. E eu quero que fique bem claro uma coisa aqui para você. Bem claro mesmo. Tudo o que eu vou compartilhar com você aqui nessa jornada é resultado da minha experiência pessoal, trabalhando, estudando, ajustando essas informações no dia a dia da oficina, no dia a dia aqui do campo de batalha, nos problemas reais, nos pepinos reais, nas merdas reais que entram aqui dentro da oficina para a gente resolver. Então é dessa forma, vamos lá. É dessa forma que a gente consegue fazer diagnósticos até 20 vezes mais rápido. Olha só. Até 20 vezes mais rápido, tá? Hoje, com o osciloscópio, eu consigo ver qual cilindro está falhando. Ah, Kevin, mas isso daí eu vejo também, é fácil. Beleza, mas e quando é uma falha intermitente? Quando é uma falha que acontece lá de vez em quando, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, como é que tu faz? Tu vai ficar ali esperando acontecer para tu ver a falha? É isso que tu vai ter que fazer. Agora com o osciloscópio, não. Com o osciloscópio eu consigo ir lá e configurar para ele que? Para ele capturar qual cilindro está falhando. Então, se é uma falha intermitente, eu deixo lá o osciloscópio configurado para captar isso para mim, vejo qual cilindro que está falhando e depois vou lá e quê? Vou lá e dou a tratativa. O que é a tratativa? A tratativa é a gente dar a tratativa nos componentes daquele cilindro. É a gente verificar ignição, a gente verificar bico injetor, a gente verificar de tudo um pouco, certo? Então, lembrando,
uma falha super intermitente, alguma coisa que acontece lá de vez em quando, horas sim, horas não, situação sim, situação não. Com o osciloscópio a gente consegue identificar qual o cilindro que está falhando, e aí a gente não precisa ficar trocando peças para ver se vai resolver o problema. Eu não preciso ir lá pegar outro carro, botar uma peça em cima para ver se vai matar a falha intermitente ou não. Eu identifico a origem da falha e dou a tratativa na origem da falha. Então, de novo, a gente bate na tecla 20 vezes mais rápido. Por que 20 vezes mais rápido? Porque tu vai identificar o cilindro que está a falha e vai dar a tratativa nele. Outro exemplo de 20 vezes mais rápido. Vamos supor que tu acredite que esteja com um catalisador entupido. Tá? Vamos botar aqui, ó, catalisador entupido. Catalisador entupido. O que acontece? Tem carro que é fácil tu tirar a sonda. Tem carro que é fácil, tu vai ali, tira a sonda, bota o manômetro, mede ou até mesmo tira a sonda e testa o carro. Porém, tem carros que o acesso à sonda é realmente muito complicado, que tu vai levar 30, 40, 50 minutos para tirar uma sonda, quando ela não está emperrada, quando tu não tem que esperar o carro esfriar para poder trabalhar nessa sonda. E aí é onde entra também o transdutor. Usando o transdutor, em 5 ou 10 minutos, tu consegue pegar e ler a pressão do escapamento e identificar rapidamente se tu tem um catalisador entupido ou não. E muito além disso, não só o catalisador, se tu tiver qualquer parte do escapamento obstruída, tu vai conseguir identificar com o transdutor em minutos. Então a gente bate de novo até 20 vezes mais rápido. Até 20 vezes mais rápido. Então, hoje, o osciloscópio te possibilita isso e te possibilita isso com 100% de precisão. Porque o que acontece? Antes, a gente desmontava para olhar. Né? A gente desmontava o motor, desmontava o que a gente precisava desmontar para olhar, para enxergar a falha. Hoje, a gente enxerga a falha com o osciloscópio e depois desmonta. Certo? E nessa série de episódios você vai ver sim que é possível. Você vai ver sim que a gente faz diagnósticos até 20 vezes mais rápido. Você vai ver sim que você pode também. E nesse primeiro episódio ainda, eu vou te mostrar tudo e como que o osciloscópio faz isso daqui. E olha, eu sei que isso pode parecer muito bom demais para ser verdade. E na verdade, se eu estivesse aí no teu lugar, escutando o que eu estou dizendo aqui agora, eu também não acreditaria. Se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e com centenas de outros, eu também não acreditaria. Agora, antes da gente continuar com esse episódio, acompanha comigo um depoimento de um membro da comunidade Oscilando. Meu nome é Emanuel, sou de Formosa do Oeste, estado do Paraná. Atuo na área da mecânica há aproximadamente 8 anos e há 1 ano e meio mais ou menos venho fazendo reparos também na parte elétrica dos veículos, como motor de partida, alternador. E nós sabemos que hoje com a eletrônica embarcada, né, a gente tem que entender como funciona cada componente e para poder matar mais fácil, né, e realmente resolver o problema dos veículos, agregando assim valor e confiança no nosso serviço. Eu conheci a equipe do Kevin, né, através do Instagram, com a jornada Osciloscópio Fácil. Então fui lá, me cadastrei e vi que realmente era um treinamento muito bom, pois ele nos ajudaria a entender melhor como funciona cada atuador, sensor, quais são as informações, né, de cada conectores, pelo menos os principais, que a gente sabe que hoje esquema elétrico é difícil, né? A gente não pode ficar só preso a esquema elétrico, até pela agilidade, né? Então, venho aprendendo todos os dias, através da jornada do Osciloscópio Fácil. Eu me cadastrei, né, para o treinamento Oscilando. Já estou quase acabando, estou no último módulo agora, nos transdutores. E eu vejo que realmente é um grande conhecimento, um grande crescimento para a nossa área. São uma equipe
bem dedicada, profissionais que realmente entendem o que estão falando e não visam apenas o lucro, e sim ajudar, né, a nossa categoria. O professor Kevin é nota 1000, sempre que a gente tem dúvida alguma coisa, está ali disponível, né? Como a gente sempre fala, estamos junto. E nós temos hoje também um grupo de WhatsApp, né, com profissionais seletos, que sempre estamos ali trocando dúvida um com o outro, um podendo ajudar o outro. E isso é fundamental, né? Sem conhecimento, nós não somos nada, e sozinho também nós não somos nada. A gente sabe que se a gente às vezes tem dúvida em alguma coisa, o nosso colega pode ali nos ajudar. E é isso aí. Estou aqui passando para deixar, né, às vezes a gente tem um pouco de receio, falar, mas esse negócio de treinamento online aí, eu acho que não funciona para mim. Garanto que se você se comprometer e realmente com a sua força de vontade você correr atrás, você vai sim aprender e vai pôr em prática, pois são técnicas que realmente fazem a diferença no dia a dia. Mas esse negócio de treinamento online aí, eu acho que não funciona para mim. Garanto que se você se comprometer e realmente com a sua força de vontade você correr atrás, você vai sim aprender e vai pôr em prática, pois são técnicas que realmente fazem a diferença no dia a dia. O fato é o seguinte, para você dominar o osciloscópio, eu vou compartilhar com você agora o primeiro segredo dos 2 segredos que eu falei nesse episódio para você. A realidade é que para você dominar de verdade, de fato, o osciloscópio, você precisa fazer algo diferente do que você está fazendo hoje e não está dando certo. Imagina comigo a seguinte analogia. O que é mais fácil? Pensa aí, o que é mais fácil? Eu pegar um carro que está parado, o carro está parado aqui e começar a empurrar, ou pegar um carro que está em movimento já e começar a empurrar? Fulaninho ali está empurrando o carro já, vou lá, vou ajudar ele, começa a empurrar. O que é mais fácil? Eu tirar esse carro aqui de inércia, esse carro que está parado, e botar ele em movimento, ou pegar esse carro que já está em movimento e começar a empurrar junto? O que é mais fácil? Pensa comigo nessa seguinte analogia. O primeiro segredo é muito importante e eu tenho uma notícia boa para você. Olha só. O primeiro segredo. O primeiro segredo. Assim, ó. O primeiro segredo é muito, muito, muito importante. E o fato que se você está aqui agora, já está colocando ele em prática. Mesmo que não saiba ainda exatamente como. Então, o fato é que se você está aqui agora, já está colocando em prática, tá? Então, presta atenção nisso. O primeiro segredo você já está colocando em prática. E existe uma expressão do Denzel Washington que eu gosto muito e bateu muito durante a minha jornada, que é a seguinte: To get something you never had, you have to do something you never did. Que significa mais ou menos assim em português. Se você quer ter algo que nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. Isso, se tu parar para pensar, é a maior realidade. Se tu continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, se você quer fazer diagnóstico com excelência, se você quer fazer diagnóstico com precisão, você precisa fazer algo diferente do que você está fazendo hoje e não funciona. Isso é a mesma coisa que com carro. Você vai pegar o carro parado, é mais difícil que empurrar que o carro já está andando. Então, nessa série de episódios, nessa jornada, eu vou te possibilitar botar em prática esse primeiro segredo. A fazer as coisas diferentes do que você está fazendo hoje e não está tendo êxito. E a boa notícia é que seu primeiro segredo, seu primeiro passo já foi dado. Você está aqui hoje nessa jornada, você está conectado comigo e vai colocar o primeiro segredo em prática. Por quê? Porque você vai começar a pensar diferente. Você vai começar
a fazer as coisas diferente. E isso vai te possibilitar dominar o osciloscópio. O seu primeiro passo hoje é acompanhar esse episódio, é fazer as suas anotações, como eu te indiquei, e participar por inteiro até o final da jornada. E até o final desse segundo episódio eu vou te dar acesso ao segundo segredo, que é o divisor de águas, que é o divisor de águas que vai te possibilitar realmente a chegar lá, a dominar o osciloscópio, a se tornar uma referência, alguém diferenciado no mercado de trabalho. E isso vai precisar de você muita dedicação, vontade de mudar de vida, vontade de mudar a forma como você faz diagnósticos, mudar a forma como você pensa. E como consequência disso, você também vai melhorar a vida de quem está do seu lado, a sua família, seus colegas de trabalho, talvez seus funcionários, talvez seu patrão, seus clientes e, claro, principalmente, alimentar a nossa satisfação pessoal de resolver uma charada, resolver um problema que às vezes passou por diversas oficinas, ninguém resolveu, caiu na sua mão e você matou o problema com 100% de precisão. Acredito que matar esses problemas, resolver esses pepinos, resolver esses BOs, alimenta muito aqui dentro e nos possibilita ir além também, ser reconhecidos, porque isso é importante, porque isso, além de aumentar a credibilidade sua, do seu negócio perante seu cliente, também aumenta a tua confiança que tu é capaz, que tu pode, que é possível resolver esses problemas com muita facilidade. E isso é o que vai te possibilitar ir além, dar um passo atrás do outro, seguir na sua jornada. E você que está aqui agora nesse primeiro episódio e está assistindo pelo YouTube, dá o like aí no episódio, deixa seu comentário, qual o seu nome e de onde você é, para a gente saber que eu vou tentar responder todo mundo aí, beleza? E eu acredito que a gente é muito parecido. Eu queria muito dominar a injeção eletrônica e o osciloscópio. E eu me sentia extremamente frustrado quando eu não conseguia realizar um diagnóstico ou quando eu fazia um diagnóstico errado, passava orçamento para o cliente, trocava a peça e não resolvia o problema. Essas situações me fez perder muito dinheiro com peças e também perder muitos clientes. Porque às vezes o valor que eu passava para o cliente não dava nem um terço da peça que eu tinha que gastar depois para resolver o problema dele. E além disso, o meu maior problema também sempre foi a minha imagem perante o cliente. Porque o cliente deixou o carro aqui na oficina, o cliente confiou em mim para mim realizar o diagnóstico, executar o serviço e resolver o problema dele. Aí eu passo um orçamento e troco aquela peça e não resolve o problema, eu fico com vergonha, eu fico com medo de ligar de novo para aquele cliente. Não resolveu, vamos ter que trocar outra peça. Então, eu me senti muito mal durante muito tempo com isso, fazendo esses diagnósticos errados, fazendo essas lambanças dentro da oficina. E durante um bom tempo da minha vida, da minha jornada, eu sofri com essa situação. Até que chegou a hora de dar um basta nisso. Chegou a hora de mudar. E você vai entender ainda, vou te contar um pouco mais sobre isso, como que eu mudei. Eu sempre fui muito curioso e acredito que se você está aqui hoje nesse episódio é porque você também é curioso, é porque também arde a chama da curiosidade dentro de você. E ser curioso foi uma das coisas que me possibilitou a mudar essa situação na minha vida. A conseguir realizar diagnósticos, a conseguir dominar a injeção eletrônica, a entender como funciona, por que funciona e como deveria funcionar ou como poderia funcionar. E entender essa lógica por trás dos sensores, entender essa lógica por trás dos atuadores, foi o que me ajudou a usar o osciloscópio e entender a injeção eletrônica, a compreender a injeção eletrônica, a enxergar o funcionamento do motor. Agora, antes da gente continuar com esse episódio, deixa eu te contar um pouquinho mais sobre mim. A primeira coisa que você tem que saber sobre mim é que eu não nasci na área da oficina, tá? Meu pai era mestre de obra, a minha mãe trabalhava com faxina e o meu primeiro contato com a mecânica foi lá pelos 14 anos mais ou menos. O que acontece? Sabe aquela
como é que eu vou te explicar? Sabe aquela paixão que você tem? Eu sempre tive uma paixão por carros, eu sempre tive uma paixão pelo automobilismo, mas eu nunca explorei isso, sabe? É que nem quando tu tem um amor, uma vontade de alguma coisa, mas nunca vai atrás daquilo lá, porque simplesmente parece que não faz sentido. E lá pelos meus 14 anos, eu estava trabalhando na obra com meu pai, né? O meu primeiro emprego foi lá com uns 9, 10 anos de idade. Eu gravava DVD para o meu vizinho e o meu vizinho revendia, né? Esse foi o meu start na vida de trabalho. E fiquei um tempo gravando DVD para ele, até que depois eu fui trabalhar numa ótica, vendendo óculos, e fui parar na obra com meu pai. E eu lembro exatamente o dia e como que aconteceu. Eu estava trabalhando numa obra fazendo ferragem, né? Estava fazendo as amarrações de umas vigas de metal. Eu e o seu Rufino, que trabalhava comigo, eu estava lá amarrando os metal com ele, daí estava chegando perto do meio-dia e a gente tinha o costume de ler o jornal, né? E eu lembro que eu fui almoçar com meu pai e nesse almoço eu peguei o jornal e li, estava lendo lá os anúncios e tal, estava sempre naquela curiosidade, e li um anúncio de um curso técnico de manutenção automotiva. E tu sabe quando as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer e é muito louco e não tem como explicar? Eu olhei aquele anúncio, técnico em manutenção automotiva, e pensei, é isso que eu quero fazer. Tipo, do nada, muito louco. E daí eu virei, olhei, mostrei para meu pai, olha aqui o curso técnico de manutenção automotiva, eu quero fazer. E o meu pai, que sempre me incentivou a estudar, ele sempre pegava no meu pé, tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que estudar, tu tem que fazer curso. Na hora ele olhou pra mim e falou, faz. E daí deu aquela ideia, tipo, eu tô querendo fazer esse curso, falei pro meu pai, ele me apoiou, vou fazer. E aí eu fui lá, me matriculei no Senai na época, pro curso técnico de manutenção automotiva, e no mesmo dia que eu me matriculei pro meu curso, eu liguei pro meu Dindo, que ele tinha uma oficina, liguei para ele e falei, Dindo, eu vou me inscrever aqui no Senai, no curso de manutenção automotiva, e eu quero trabalhar na área, eu preciso de um lugar para trabalhar. Daí ele falou, não, quando tu começar o curso, vem aqui trabalhar comigo. E esse foi o meu start na vida, no ramo da oficina automotiva, né? Então, eu comecei a trabalhar lá com o meu Dino, e lá, na oficina do meu Dino, foi onde deu o meu primeiro start para ser tudo que eu sou hoje, para se tornar, para me encaminhar para essa área da injeção eletrônica. O que aconteceu? Eu lembro até hoje que entrou lá um Megane 1.616 e esse Megane não estava funcionando. E aí os mecânicos que trabalhavam lá comigo naquela oficina passaram mais ou menos uma semana tentando solucionar aquele carro, tentando fazer o diagnóstico daquele carro, e o mecânico tinha condenado até mesmo o módulo de injeção. E isso na época o carro, o Megane, sei lá que ano que era, mas tipo era bem novo, era um carro muito novo, tinha 3, 4 anos de uso, e o módulo era bem caro. Então o meu patrão chegou e chamou um outro amigo dele para dar uma olhada, um cara que era expert em injeção, para ele ir lá e dar uma olhada naquele carro, né? Aí ele foi lá, o André chegou lá, parou na frente do carro, assim, mais ou menos assim que nem eu tô agora, e eu tava acompanhando, né, de longe, curioso. Parou na frente do carro e matou o diagnóstico em 5 minutos. Como é que... Eu lembro até hoje assim, ele tava aqui, parou na frente do carro, pegou a caneta de polaridade, deu umas espetadas ali no carro, foi lá, pegou uma coisa, botou, pum, bateu, arrancou o carro, pegou. Cara, em 5 minutos ele matou um problema que os caras estavam há uma semana em cima do carro e não mataram. E pior, estavam condenando o módulo de injeção. E ele foi lá e matou aquilo ali em 5 minutos, e na hora eu pensei, cara, é isso que eu quero pra mim. Por quê? Porque desde criança eu sempre tive um sonho, eu sempre tive uma vontade de mudar o mundo, assim, e não sabia exatamente como, de ser alguém diferenciado, de ser reconhecido, e aquilo ali começou a bater em mim. O cara veio aqui,
e matou esse problema em 5 minutos, coisa que eles levaram uma semana. Isso é ser reconhecido. E ali foi plantada a sementinha de tudo que eu sei hoje sobre injeção eletrônica. E dali eu comecei a seguir o meu caminho. Eu fui trabalhar em uma outra oficina mecânica, onde trabalhava somente com injeção eletrônica. E lá eu tive meu primeiro contato com osciloscópio, aqueles osciloscópios de tubo grandão, sabe? Lá eu tive meu primeiro contato com osciloscópio, e quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando ainda, eu trabalhava de manhã, estudava de tarde no Senai, e estava cursando o ensino médio de noite nessa época, né? Então, eu segui essa jornada aí. E de manhã, fazia o estágio lá na oficina, né? E tinha um carro lá que estava dando uma falhadinha. E já tinha passado por diversas oficinas e ninguém matava o problema. Aí o carro foi lá e o outro eletricista que trabalhava comigo lá passou o osciloscópio e viu que tinha um dente torto na roda fônica, era um Astra com a roda fônica dentro do cárter. E ele me mostrou, aqui é uma roda fônica torta, né? Tem um dente da roda fônica torta. E eu, carai, é mesmo? Como? Então a gente conseguia enxergar a roda fônica de dentro do cárter sem desmontar nada, só com o osciloscópio. E ali eu fiquei louco. E comecei a estudar eletrônica, comecei a estudar mais injeção eletrônica, comecei a me destinar para aquilo lá, para estudar aquilo lá por completo. Nessa mesma época eu acabei me formando no Senai, então me formei do Senai, comecei a trabalhar em tempo integral na oficina. E nessa mesma época eu conheci um rapaz, e esse rapaz tinha umas afição parecida comigo, assim, eletrônica e tudo mais, e a gente começou a desenvolver umas injeções programáveis junto, né? Na época era Mega Squirt, eu lembro que eu desenvolvi o layout da placa, fiz toda a placa, desenhei, a gente começou a fabricar essas injeções, a vender. E quando eu comecei a fabricar essas injeções, eu comecei a entender mais ainda os conceitos dentro de um módulo de injeção. Como que a central pensava, como que a central agia, por que que existe tal sensor, o que que esse sensor faz, por que que essa leitura é importante, como que a central atua esse atuador. Então eu comecei a entender a lógica por trás da lógica. E fazer essas injeções eletrônicas me proporcionou muito conhecimento, e eu sou muito grato hoje por isso. Aí a gente resolveu ampliar a coisa e a gente resolveu montar uma sociedade, montar uma oficina. Só que o problema é que a gente montou uma estrutura muito grande e era só eu e ele trabalhando. Então, a gente ficou um tempo lá nessa oficina, a gente começou a trabalhar que nem cachorro. Hoje eu trabalho que nem cachorro, mas naquela época eu trabalhava, 3 vezes cachorro. E trabalhava muito, só que o problema é que a estrutura era muito grande e a gente era 2. Então, aluguel batendo, reforma batendo, que a gente reformou todo o prédio na época, parcela dos equipamentos batendo. E o que aconteceu? A gente teve que começar a pegar de tudo para poder pagar as contas. E nesse começar a pegar de tudo, existe uma coisa que vou até escrever aqui, é um detalhe importante. No início desse episódio, eu falei o seguinte. Quando tu resolve um problema, tu se sente motivado a ir além. E existe uma coisa que é chamada de energia. Tá? E o que aconteceu? O que aconteceu com a nossa energia lá? A gente teve que começar a pegar qualquer serviço, qualquer coisa, sem filtro para poder pagar as contas. E a correria do dia a dia, a dor de cabeça do dia a dia, tendo que pegar qualquer serviço para poder pagar as contas, para poder comer, para poder pagar o aluguel, isso começou a se tornar uma correria, trabalhar das 6 da manhã às 2 da manhã, direto, para poder pagar as contas. E isso acaba ocupando demais a cabeça e eu não estava mais conseguindo fazer o que eu gostava de fazer. Eu parei de fazer o que eu amava fazer, que era fabricar aquelas injeções, estudar aquelas injeções, resolver pepinos, matar problemas. Cara, sério, eu amava quando chegava um carro de guincho, a gente perguntava qual é o problema, não pega. Cara, amava, chegava a me rir por dentro. E lá eu parei de fazer o que eu amava fazer para começar a fazer outra coisa que eu não gostava tanto assim, que era trabalhar mais assim na parte braçal da mecânica, trocar pastilha, trocar correia dentada. E aquilo lá foi começando a me gerar uma energia negativa.
E gerando essa energia negativa, o que acontece? Quando tu tá num ambiente negativo, tu começa a ir para baixo, tu começa a ficar mais negativo, e isso foi indo, se estendendo por 1 ou 2 anos, sem fazer diagnóstico, sem trabalhar com injeção, até que a gente acabou falindo aquela empresa. E lá foi um dos baques, né? Se eu pudesse descrever a minha trajetória em gráfico, eu estaria aqui onde eu não sabia nada, estava lá na obra com meu pai, fui subindo, conheci o osciloscópio, comecei a trabalhar só com injeção, montei a sociedade e simplesmente aconteceu isso aqui. Deu um baque na minha vida, eu até pensei em sair da área quando eu fechei a oficina devendo bastante dinheiro, e eu pensei em sair da área, pensei em fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar com mecânica, que eu estava totalmente anojado. Passei 1 ou 2 meses sem fazer nada na parte de mecânica, fui fazer outras coisas só para poder pagar as contas, até que eu percebi que eu precisava voltar a trabalhar, eu precisava pagar as contas, precisava honrar meus compromissos, e remontei uma oficina em casa, tá? Com as ferramentas que tinham, a gente dividiu, eu fiquei com uma parte, ele ficou com outra, remontei a oficina em casa e comecei a trabalhar em casa. Só que o que acontecia? Eu comecei a sofrer ali com diagnósticos. Por quê? Porque eu tinha ficado um bom tempo defasado, estava com uma energia negativa, eu estava triste pra caramba, eu estava deprimido e eu não conseguia fazer diagnósticos corretos. Os clientes chegavam aqui, eu não tinha um scanner decente, eu fazia um diagnóstico, olhava o erro no scanner, trocava a peça, não resolvia o problema. Isso começou a me custar dinheiro, isso começou a me deixar mais para baixo ainda. E eu não conseguia realizar diagnósticos. Até que me bateu uma coisa. Não tinha como eu esquecer tudo que eu já sabia. Eu só estava numa nuvem, é que nem quando o avião está voando e tem um nevoeiro na frente, ou está pegando uma névoa de carro. Só que não tinha como eu ter esquecido tudo o que eu tinha aprendido até ali. Não tinha como eu ter simplesmente excluído tudo o que eu já sabia. E foi quando eu virei uma chave na minha vida, eu vi que eu precisava mudar aquela situação e eu comecei a cair de cabeça de novo nos estudos que eu já tinha, nas anotações que eu tinha sobre injeção eletrônica, que eu mesmo tinha feito das injeções programáveis. Comecei a estudar e eu comprei um osciloscópio novo, paguei em 12 vezes no cartão e comecei a fazer diagnósticos em todos os carros que entravam na oficina. Todos os carros que entrava um carro para trocar óleo, diagnóstico, passo o osciloscópio em tudo. Entrava um carro para trocar uma pastilha de freio, tinha um tempo meio-dia, ia lá, passava o osciloscópio, via tudo. E essa é uma das dicas que eu dou para todo mundo que quer começar no mundo do osciloscópio. Comecem em carros bons. Por quê? Porque daí tu tem certeza que aquele gráfico tá bom, que aquele carro tá bom, e tu começa a pegar o parâmetro daquilo lá. Então comecei a fazer diagnósticos, mudei realmente a forma como a gente estava trabalhando aqui. E um tempo depois, 1 ano depois, não sei, mais ou menos assim, eu me toquei de um outro sonho que eu tinha de criança, né? Que eu já falei, que era mudar o mundo, impactar o mundo positivamente. Quando eu era criança, eu sempre tive a vontade de fazer algo grandioso para mudar o mundo. Só que não, Kevin, sem recursos, como é que eu vou mudar o mundo? Não tem como mudar o mundo. Só que daí eu percebi uma coisa. Eu tinha como mudar o mundo de algumas poucas pessoas. Isso já me bastava. Foi quando eu criei o meu canal no YouTube para compartilhar essa minha história, compartilhar o que eu tinha aprendido sobre o osciloscópio, compartilhar o que eu tinha aprendido sobre injeção. Porque isso não poderia ficar só comigo. Muito provavelmente tinha muito mais gente sofrendo também da mesma dor que eu estava sofrendo, e eu resolvi criar o meu canal no YouTube. E nessa mesma época eu recebi um convite muito especial de um amigo para ser instrutor técnico de injeção eletrônica na escola do mecânico. Então aceitei com todas as minhas vontades, comecei a dar um curso na escola do mecânico, e comecei também a escrever 2 e-books, que é o Elétrica Automotiva Os Fundamentos e Injeção Eletrônica Os Fundamentos. Hoje o e-book de Injeção Eletrônica Os Fundamentos já tem mais de 5.000 downloads. A galera me manda depoimento, a galera me manda comentário dizendo que o e-book é top, que ajudou eles. E isso
começou a bater aqui dentro que eu estava ajudando de fato as pessoas. E daí lá na escola do mecânico, não tinha no cronograma osciloscópio. Então o que aconteceu? Os alunos lá da escola do mecânico começaram a me pedir: Kevin, me ensina osciloscópio, me ensina osciloscópio. E daí eu, não tem como, aqui não tem cronograma. Não, mas me ensina lá na tua oficina, faz um curso. Foi quando eu virei, eu dei meu braço a torcer e resolvi fazer a primeira turma de osciloscópio aqui na oficina. Fiz a primeira turma de osciloscópio, me apaixonei por ensinar aquilo lá, porque, cara, é uma novidade para todo mundo. E quando faziam um curso aqui, saíam transformados, saíam realmente diferente de como entraram aqui, realmente com uma bagagem nova, um conhecimento novo. E aí veio a segunda turma, veio a terceira turma, a gente começou a fazer esses treinamentos. Eu comecei a postar essas fotos na internet, comecei a divulgar essas fotos, até que alguns amigos, até alguns inscritos do YouTube, começaram a comentar: Kevin, que pena que é tão longe, né? Se não queria fazer um curso contigo. Foi quando eu comecei a pensar: eu, Kevin, não tenho como estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Impossível. Então foi quando eu me reinventei novamente e comecei a desenvolver toda a minha experiência pessoal, toda a minha experiência no campo de batalha, no que é hoje o treinamento oscilando. Então a gente desenvolveu o treinamento oscilando. Foi lançado esse ano, em fevereiro desse ano, o treinamento oscilando. E a gente divulgou isso, a gente entregou isso para algumas pequenas pessoas. Essas pessoas participaram, me enviaram depoimentos que o treinamento oscilando mudou a vida delas, e aquilo foi como um sinal verde para mim seguir, que eu estava indo na direção certa. E isso também bateu muito mais forte em mim sobre mudar o mundo, porque quando eu comecei a receber esses depoimentos, eu comecei a ver que sim, de fato, eu conseguia mudar o mundo de algumas poucas pessoas e mudar desse mundo. E isso já valia para mim, eu não precisava mudar o mundo inteiro se eu pudesse mudar o mundo de algumas poucas pessoas. Comecei a trabalhar mais nisso, comecei a focar mais nisso e a melhorar cada vez mais. E hoje a gente está aqui na nossa 5ª ou 6ª edição da Jornada do Osciloscópio Fácil. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje, eu tenho certeza que vão ter outras e que você vai sair daqui transformado também. E hoje eu não preciso comprar peças para fazer teste, eu não preciso carros iguais para tirar as peças para fazer teste, para ver se está tudo certo. E muita gente me pergunta: Kevin, beleza, dominou o osciloscópio, já faz diagnósticos top, para que tu está dividindo isso? E durante muito tempo da minha vida eu me perguntei: por que eu faço o que eu faço? E aposto que vocês também devem se perguntar. E esse ano eu recebi uma pergunta que foi muito forte, sim. Me perguntaram: quem é você? Quem é você? E eu parei para pensar: quem sou eu? E daí eu falei: não, eu sou o Kevin Madaloso, eu sou técnico em manutenção. Não. Peraí. Quem é você? Pô, tô te falando, cara. Sou o Kevin, sou o instrutor técnico. Não. Quem é você? Eu quero saber quem é você aí dentro. E aí eu comecei a pensar. E demorei um tempo. Fiquei meses pensando nisso. E há pouco tempo eu descobri quem eu sou. Eu sou o Kevin. Sou um apaixonado pelo conhecimento. Eu sou um apaixonado pela tecnologia. Eu sou um apaixonado por ensinar. Eu sou apaixonado por compartilhar o que eu sei. Então, eu descobri quem eu sou e por que eu faço o que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? Eu faço porque eu faço. Eu faço o que eu faço porque isso transforma vidas. Porque, de fato, as pessoas que têm acesso a esse conhecimento são impactadas, conseguem fazer diagnósticos. Isso muda a vida delas. Isso muda a vida da família delas. Porque se elas conseguem... tem uma frase aqui, olha só. Trabalhar mais não significa ganhar mais. O que acontece? Trabalhar mais nem sempre é ganhar mais. Agora, tu trabalhar menos fazendo a mesma coisa, isso é ganhar mais. Por exemplo, se tu faz um diagnóstico em 2 horas e cobra R$200, e tu fizer esse mesmo diagnóstico em 20 minutos e cobrar R$200, aí tu tá ganhando mais, entendeu?
Tu ganha mais fazendo um diagnóstico em 20 minutos cobrando 200 do que tu fazendo 2 diagnósticos de 2 horas e cobrando 400. É matemática. Então, eu faço o que eu faço porque isso muda a vida das pessoas. E assim, eu não vejo ninguém como concorrente também, eu vejo como colegas de profissão, como parceiros de profissão. Na minha antiga oficina, tinha 8 oficinas na mesma rua. E aí o cara uma vez perguntou, cara, tu vai montar uma oficina onde tem 8 oficinas já? 8 concorrências? Daí eu, cara, não vejo como concorrência. Por quê? Porque se eu tô num barco e tu tá em outro barco, se a maré sobe, não tem como a maré subir só para mim ou só para ti. A maré sobe para todo mundo. Então, para mim não existe concorrência, existe colegas de profissão, parceiros de profissão, e a gente tem que se ajudar, a gente tem que se abraçar para unir a nossa classe, para alavancar a nossa classe. Se a gente, que somos mecânicos, ficar se degrinhando, ficar querendo um derrubar o outro, toda a classe vai derrubar. A gente tem que se unir, tem que se abraçar e tem que subir junto. E eu quero compartilhar uma situação que aconteceu muito engraçada, que foi aqui na oficina. Chegou uma Grand Cherokee aqui, veio de uma outra oficina, quebrou na estrada, daí foi lá para a oficina desse amigo, fizeram lá alguns serviços e tudo mais, fizeram cabeçote, não pegou mais, trouxeram para cá. Aí trouxe para cá, botei o osciloscópio. Quando eu botei o osciloscópio, primeira coisa que eu fiz foi fazer a seguinte, olha só. Primeiro deixa eu contar o histórico desse carro. Chegou lá, ficou mais de mês lá para eles verem que é o cabeçote. Fizeram o cabeçote, continuou não pegando, ficou mais um mês lá, eu acho, sem pegar. E aí até que trouxeram para cá, porque o dono já estava nervoso e tudo mais. Veio para cá, primeiro teste que eu fiz um teste que é chamado de CR, tá? Que é o teste de compressão relativa. O que é o teste de compressão relativa? Teste de compressão relativa é um teste em que em questão de minutos eu consigo ver se tem um cilindro com menos compressão que os outros, tá? Então eu consigo avaliar, olha só, avalia compressão de cilindros. O que acontece? Era um motor diesel. Então olha só, para medir compressão do motor diesel, eu não sei quanto tempo tu leva, mas tem que tirar os tubos do diesel, tem que tirar os bicos, tem que instalar um manômetro de alta. Cara, se tu for bom, se tu for realmente bom, no mínimo, tu vai levar naquele motor lá 1h30, 2 horas, no mínimo, tu sendo bom. Fora o risco de quebrar um cano, fora o risco de quebrar um bico injetor que custa 4 mil, 5 mil reais. Tá? Não estou nem falando nesses riscos. Então, no teste de compressão relativa, tudo que eu preciso fazer é ligar o osciloscópio na bateria e bater arranque. Questão, sei lá, de 5 minutos o teste está pronto. O teste de compressão relativa vai gerar um gráfico mais ou menos assim. Nesse teste de compressão relativa, eu vi que o motor estava ok, ou seja, não tinha diferença de compressão entre os cilindros. Parti para o próximo teste. Adicionei um transdutor de vácuo na admissão, que eu vou explicar mais para frente o que é exatamente, mas através desse transdutor de vácuo na admissão, eu vi também que eu não tinha um problema de cabeçote, tá? Então o que acontece? Em questão de 5 minutos eu vi que eu não tinha um problema mecânico, descartei totalmente o problema mecânico. Diesel não tem ignição, então era alimentação de combustível. Fui para o scanner, tá? Scanner, com o osciloscópio, medi a pressão de combustível. Com o próprio scanner, não preciso um manômetro. Vi que tinha pressão de combustível. Bom, o que sobra? Bico injetor. Ou central, né? Por que central? Porque é a central que pulsa o bico. Medi o pulso do bico com o osciloscópio, vi que tinha pulso bom, então só sobrou os bicos. Diagnóstico aí feito em 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos. Bem de boa. Cotei os bicos. Os bicos deram mais ou menos em torno de 40, 45 mil reais com a mão de obra. Liguei para o cliente, teu problema aqui é bico injetor, vai gastar 45 mil, mais ou menos na época, e ele, 45 mil reais em bico. 45 mil, testei isso, assim, assado, expliquei tudo isso daqui. Tu tem certeza? Bom,
Se fosse antes, já ia me bater aquilo. Pô, eu tenho certeza? Daí eu falei, eu tenho certeza. Daí ele ficou assim, telefone, tá, vamos fazer. Daí eu desliguei o telefone, fui no escritório, falei pro meu pai, não, aprovou os bicos ali, assim, assado, 45 mil dele. Daí meu próprio pai olhou pra mim, tu tem certeza? Eu nem falei na minha história, mas depois que eu voltei com a oficina para casa, meu pai começou, eu tava sozinho, fazendo tudo, comprando peça, fazendo carro, buscando peça, e meu pai tinha saído da época no serviço, veio trabalhar comigo e tá até hoje, né? E aí na época ele me falou, tu tem certeza? Eu tenho certeza, eu fiz o diagnóstico, descartei todos os problemas, é isso. Ele olhou assim para mim, e se não for? Eu não, mas é. E se não for? É. Aí a gente comprou os bicos, botou na caminhonete e resolveu. Mas então a gente volta nas 20 vezes mais rápido. Teste de compressão relativa, hoje é o carro-chefe da oficina e possibilitou com que eu fizesse o diagnóstico até 20 vezes mais rápido, tá? Primeiro porque eu nem tinha ferramenta para medir compressão do diesel, e aí eu teria que pedir emprestado, enfim. Não vem ao caso. Mas eu não precisei tirar bico para testar, não precisei fazer nada. Eu matei o diagnóstico muito rápido. Passei o orçamento rápido para o cliente e executei, e isso é dinheiro no bolso, isso é precisão, isso é agilidade no diagnóstico. Agora tu deve estar se perguntando aí, Kevin, que massa, mas assim, que método é esse que tu quer me mostrar, que método é esse que tu vai me ensinar? E eu sei que com certeza tu quer muito material técnico, tu quer conteúdo técnico, mas antes da gente entrar de fato no método, eu preciso te mostrar uma outra coisa que é muito mais importante do que o método, que é a clareza. A clareza é fundamental. Tu já parou para pensar, tu já parou para perceber que hoje o diagnóstico toma muito tempo do mecânico dentro da oficina? O cliente sempre chega na oficina reclamando de uma falha que acontece no carro ou que aconteceu. E não sei se tu já percebeu, mas esses carros, essas falhas são que nem criança quando vai no médico. Quando chega no médico, ele para de ter dor. E o carro chega na oficina e para de falhar. Então, essas falhas são intermitentes e, na minha opinião, são as piores falhas que tem para fazer diagnóstico. E se o cliente chega reclamando de um problema que ninguém resolveu, ou que já passou por diversas oficinas e ninguém solucionou, é ainda pior, chega a dar aquela tremida nas pernas. E existe o que eu chamo do mecânico de prateleira. O que o mecânico de prateleira faz nessas situações? Ele pega o carro que está falhando, ele pega o carro que aconteceu a falha, pega o scanner, conecta o scanner no carro, né? E ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá e faz uma leitura de DTC, né? O que é uma leitura de DTC? Código de falha do scanner, né? Então ele vai lá e vê qual código que está marcando de falha no scanner, na injeção eletrônica. Aí pegou lá e marcou a DTC de sonda lambda. Daí ele vai lá, né? Mecânico de prateleira, marcou no scanner sonda lambda, ele vai lá, pega na prateleira sonda lambda, instala no carro para ver se vai resolver. Só que o detalhe é o seguinte, o que acontece? A leitura com scanner não é uma leitura tão precisa assim. Por quê? Porque o scanner ele não é tão inteligente. A central de injeção eletrônica ela é burra. Vou te dar um exemplo. A central ela não consegue saber se aquele sinal da sonda lambda está errado porque a sonda está ruim ou se aquele sinal da sonda lambda está errado porque eu tenho outro problema no motor. Por exemplo, vamos supor que tu esteja com a bomba de combustível super fraca. Era para ter 4 bar e ela está 1 bar. O que vai acontecer com a sonda? A sonda ela lê a mistura de combustível, então ela vai marcar a mistura pobre. E aí a central vai lá e vai marcar o que para você? Ó, sonda tensão baixa ou curto-circuito baixa. E daí o mecânico de prateleira vai lá, bom, a sonda tá ruim, tá marcando tensão baixa, vou trocar a sonda. Mas aí não resolve, por quê? Porque isso daqui é um reflexo de um mau funcionamento na bomba de combustível. E a central não tem a capacidade de saber se esse defeito é no sensor, é no chicote ou é um reflexo de um mau funcionamento em outra parte do sistema. A única maneira da gente fazer uma leitura precisa de um sensor ou atuador é com o multímetro. Sim,
o nosso bom e velho amigo multímetro ou com o osciloscópio. Porque essas duas ferramentas vão nos possibilitar medir diretamente no sensor. E aí a gente vai conseguir saber se o defeito é no sensor, no atuador, na injeção ou no chicote. A diferença entre essas duas ferramentas é a seguinte, olha só. Elas são duas ferramentas muito parecidas. O que acontece? O que o multímetro faz? O multímetro ele mede tensão elétrica, mede corrente elétrica, mede resistência elétrica. Tá? Então, vamos supor aqui a gente está lendo um sensor, tá? Vou botar um sensor X aqui, ó. E aqui nós temos a tela do nosso multímetro, né? A diferença é a seguinte, olha só, eu estou lendo esse sensor no multímetro, daí ele está lá, sei lá, 2,5 volt. Daqui a pouco ele vai se alterar, vai ir para 2,8 volt. Daqui a pouco ele vai se alterar, vai ir para 3,8 volt. E eu estou enxergando isso, estou fazendo a leitura, uma leitura precisa com o multímetro, porém, é um número, né? E eu não sou uma máquina para processar esse número, para interpretar esse número, para poder visualizar esse número de outra forma. Então, a diferença é que o osciloscópio ele faz a mesma coisa que o multímetro, porém, ele expressa para nós em um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Plano cartesiano é mais ou menos isso daqui, é uma tela que vai expressar para a gente tensão elétrica, da mesma forma que o multímetro, por exemplo, lá, ó, 3,8 volt, ele vai expressar aqui, ó, 3,8 volt. Só que o osciloscópio ele vai fazendo leituras, várias leituras ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui está 3,8, daqui a pouquinho está 3,9, daqui a pouquinho está 4, daqui a pouquinho está 4,1, daqui a pouquinho está 4,2, daqui a pouquinho está 4 de novo, daqui a pouquinho está 3,7, daqui a pouquinho está 3, daqui a pouquinho está 2,5. Só que ele não vai fazendo esses pontinhos. O osciloscópio ele vai fazendo um gráfico para nós. Por exemplo, agora está 2,5, daqui a pouco está lá em 1, daí fica um tempo assim, daí vai para 5, daí cai a 0. Então o osciloscópio ele faz milhares de leituras de tensão e faz um gráfico para nós. E aí é que está a diferença do multímetro para o osciloscópio. Por quê? Porque o osciloscópio ele vai fazendo essas leituras de tensão e vai expressando isso para a gente em um gráfico. E fazer análise por gráfico é muito mais fácil. Tá? Existe o que a gente chama de comparação, comparativo. Quando a gente sabe que uma coisa está boa, a gente consegue olhar o gráfico dessa coisa. Por exemplo, com o multímetro, a gente vai ler tensão, mas a gente jamais vai conseguir fazer isso aqui. Por exemplo, ó, esse daqui é o gráfico padrão de um bico injetor. Tá? Pega esse padrão, gráfico padrão de um bico injetor. Eu sei que esse bico tá bom. Aí, de repente, você põe o seu osciloscópio lá e pega um gráfico assim, ó. Tá certo? Não, tá errado. E aí é onde entra o negócio de comparativo. Você sabe que esse daqui tá bom, você sabe que esse daqui tá errado. Então, através do osciloscópio, tu consegue ver que tem um problema naquele bico. Por quê? Porque esse daqui é o gráfico padrão, esse é o gráfico bom, e esse daqui é o gráfico que tu está lendo. Então, tu tem um problema ali. O osciloscópio te possibilita isso. Te possibilita enxergar os sensores, enxergar os atuadores, enxergar o motor através de gráficos. E através desses gráficos, tu consegue comparar com algum gráfico bom, ou tu consegue até interpretar depois que tu tem um certo nível de experiência. No início, tu vai comparar. Tu vai olhar, ó, esse daqui é um gráfico bom. Meu carro tá assim, então tá ruim. Depois de um tempo, depois de uma certa experiência, tu vai começar a compreender essas ondinhas. Ó, isso daqui é o retorno positivo do bico. Isso daqui é o chaveamento do módulo, né? É o tempo de injeção. Isso daqui é a descarga do bico. E aqui é o fechamento mecânico real do bico. Daí tu vai começar a ter essa experiência, ter esse discernimento, ter esse entendimento, o que é aquele gráfico, o que cada pontinha desse gráfico representa, e aí tu vai fazer diagnósticos em cima disso. Certo? Então o osciloscópio te possibilita enxergar, vou repetir isso 2, 3, 4, 5 vezes, mais que fique repetitivo, porque precisa internalizar isso. O osciloscópio
te possibilita enxergar os sensores, atuadores, chicote e até mesmo o motor através de gráficos. E através desses gráficos, tu consegue fazer o teu diagnóstico com precisão. E depois existe a outra situação, né? Existe a situação que temos a DTC, mecânico de prateleira tem um caminho para seguir no scanner, mas também tem aquelas falhas que são ainda piores, que é quando o carro está falhando intermitente e não tem nenhuma falha no scanner. Aí o mecânico de prateleira enlouquece, o mecânico de prateleira não tem um norte, não tem para onde seguir. Aí ele acaba desesperado, pegando carros iguais, fica trocando peça para lá e para cá para resolver, fica tentando pegar a peça de outro carro, fica tentando comprar peça e trocar para ver, na esperança que vai resolver o carro. E muitas das vezes acaba gastando, às vezes, R$1.000 em peça, não resolve o problema e o valor que ele vai cobrar de mão de obra não paga nem 1/3 dessas peças que ele gastou para testar, ver se ia resolver o problema ou não. E isso acaba gerando muito custo para dentro da oficina, muito tempo com diagnóstico e acaba também gerando prejuízo e muitas vezes perdendo os clientes porque levam para outro lugar para resolver aquele problema que a gente não conseguiu resolver. E se você não domina uma dessas duas ferramentas, o osciloscópio ou o multímetro, não vai ter outro jeito. A solução vai ser o método do mecânico de prateleira. Pegar a peça na prateleira, botar no carro para ver se vai resolver o problema. E eu sei que muitas vezes a gente acaba se obrigando a fazer isso para não perder a credibilidade do nosso cliente. Porque a gente passa o orçamento, ele confiou na gente, ele confiou na nossa solução e a gente tem que resolver. O nosso senso de responsabilidade faz com que a gente queira resolver aquele problema a qualquer custo. E isso é o que acaba gerando os prejuízos dentro da oficina por diagnóstico errado. Então hoje, você dominar o osciloscópio, hoje você fazer um diagnóstico certo, além de te possibilitar gerar caixa dentro da oficina, ou seja, fazer diagnósticos e cobrar por esses diagnósticos, te possibilita também deixar de perder dinheiro por diagnósticos errados. Em ambos os casos, tu sai ganhando. E isso às vezes acontece porque tudo que a gente faz está no modo automático, a gente está no dia a dia de trabalho, a gente está na pressão da oficina, a gente está na pressão do cliente, a gente está na pressão de resolver aquele problema. Alguma vez tu já entrou dentro do carro, e aí tu começou a dirigir e no meio do caminho tu olhou, meu Deus, por que eu estou aqui? Como é que eu vim parar aqui? Tu queria ir para um lugar e acabou indo para o outro porque tu tá acostumado a ir para aquele outro lugar. E isso acontece às vezes no nosso diagnóstico no dia a dia. A gente está tão ocupado fazendo as coisas do jeito que a gente acha certo, que a gente não para pensar, a gente não para analisar se existe uma maneira mais fácil ou uma maneira mais simples de fazer o que a gente está fazendo atualmente. Então a gente precisa parar para pensar, parar para analisar se o que a gente está fazendo não tem como ser feito de uma maneira mais simples, mais precisa e mais objetiva. Quando a gente está no modo automático, às vezes a gente fica apegado em detalhes supérfluos, por exemplo, em ter ferramentas melhores. Eu vou comprar aquele osciloscópio boladão lá que eu vi o Kevin usar, eu vou comprar aquele scanner de 15, 20 mil lá e ele vai resolver meus problemas, mas na verdade não. Uma ferramenta mais cara, um osciloscópio boladão não vai resolver teus problemas. O que vai resolver teus problemas é a clareza, é o método, é como executar. Às vezes a gente fica preocupado, a gente fica apegado em ter ferramentas melhores, mas quando na verdade o mais importante é a gente extrair todo o potencial das ferramentas que a gente já tem hoje dentro da oficina. Não adianta a gente ter um scanner boladão, um osciloscópio caro, se a gente não conseguir usar ele. Porque às vezes tu vai pegar um equipamento caro, não vai conseguir utilizar, não vai conseguir pilotar ele, e ele vai acabar dentro de uma gaveta, dentro de uma caixa pegando poeira. Então, a gente tem que extrair o máximo das ferramentas que a gente já tem atualmente. Isso é a mesma coisa que na época, por exemplo, eu fosse fazer uma corrida com a Ayrton Senna, e eu pegasse uma Ferrari, né? Talvez não vou exagerar, vou pegar um carro de corrida e o Ayrton Senna pegasse um carro comum, um carro normal. É muito
provavelmente que o Ayrton ia me ganhar nessa corrida. Por quê? Porque ele tem clareza do que ele tem que fazer. Ele tem clareza de como extrair todo o potencial daquele carro na pista. Ele conhece a pista, ele conhece o método de pilotagem, ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. E eu não sei. Então, às vezes, um equipamento caro, um equipamento com uma alta potência na mão de quem não sabe operar, não vai resultar em nada. Tu vai investir teu dinheiro em equipamento e não vai resolver teus problemas. É a mesma coisa que tu ter uma arma e não apertar o gatilho. Se tu não apertar o gatilho, ela não atira e não cumpre a missão dela. O mecânico de prateleira troca peças e cruza os dedinhos para ver se o carro vai se consertar. O mecânico de prateleira troca peças e fica na esperança que aquele carro vai ficar bom. O mecânico de prateleira faz um ajuste no scanner, libera o carro para o cliente e torce para que aquele carro não vai dar mais problema. O mecânico de prateleira fica na esperança de que comprando um equipamento novo, um osciloscópio novo, um scanner novo, vai resolver os problemas dele e vai parar de errar os diagnósticos. O mecânico de prateleira tem um estoque extenso de peça e está sempre querendo comprar mais para poder trocar. Você entende agora o que é um mecânico de prateleira? Eu não sei se você está numa dessas fases ou se não está. Mas sei que qualquer uma delas é terrível, é um atraso de vida, porque acaba desmotivando a gente, acaba fazendo com que a gente trabalhe cada vez mais desanimado e não queira evoluir no diagnóstico. Dificulta muito o nosso crescimento pessoal e às vezes desmotiva até de querer pegar um problema de injeção eletrônica na oficina, que nem já tinha acontecido comigo, ter medo de quando um carro chega com a luz de injeção acesa, ou pior ainda, quando está falhando e não tem a luz de injeção acesa. Existem diversos cursos no mercado, mas o problema é que geralmente essa informação vem muito picoteada e com uma linguagem muito técnica que a gente não consegue compreender. E o detalhe, é o que eu sempre digo, eu sou aficionado pelos fundamentos. Meus e-books têm o nome de Os Fundamentos, Injeção Eletrônica Os Fundamentos, Elétrica Automotiva Os Fundamentos. E o detalhe é o seguinte, para você dominar o osciloscópio, você precisa do quê? De uma base. Imagina um prédio comigo, tá? Para você ter um prédio de 50 andar boladão, o que é que tu tem que ter? Tu tem que ter uma fundação, base. Depois, sei lá, tu vai ter que entender de motor, vai ter que entender de elétrica, vai ter que entender de injeção. Aí vai estar aqui ó, o osciloscópio boladão lá, triplex, né, lá em cima. Só que o detalhe é o seguinte, para tu ter esse último andar lá no teu prédio, tu precisa o quê? Uma fundação boa. Por quê? Porque sem fundação o prédio desmorona. Até tem como tu construir um prédio sem a fundação, só que o que acontece? Vem um vento, vai balançar o teu prédio, e aí o teu prédio não tem fundação, o que vai acontecer com o teu prédio? Vai tombar. Ah, Kevin, como é que vai vir esse vento aí no meu conhecimento de osciloscópio? O vento vai vir quando vem um problema que é difícil de resolver. O vento vai vir quando vem um carro que passou por 3 oficinas e ninguém resolveu. O vento vai vir com os problemas que vão te desafiar. O vento vai vir com os problemas que tu vai ter que pensar para resolver. E aí, a fundação vai fazer toda a diferença. Os fundamentos vão fazer toda a diferença. Então, você precisa ter noção, você precisa ter clareza dos fundamentos para poder dominar o osciloscópio. Não tem outro caminho. E muitas vezes esses cursos vêm com linguagens muito superficiais. E aí você tem que fazer um curso de injeção eletrônica, você tem que fazer um curso de osciloscópio básico, você tem que fazer um curso de ignição, você tem que fazer um curso de transdutores, você tem que fazer um curso de osciloscópio avançado. E aí você faz todos esses cursos e fica com a sensação ainda que está faltando alguma coisa. Você fica com aquela... Você fica com aquela falta de clareza dentro de você. Você ainda sente que falta alguma coisa para você, de fato, usar o osciloscópio e compreender o que você está medindo. Por quê? Porque faltam os fundamentos. Você não está entendendo por trás daquela coisa. Você não está enxergando como a central de injeção eletrônica enxerga. E isso faz toda a diferença, pode ter certeza. Quando tu entende por que o gráfico está alterado, olha só. Ah, o gráfico alterou, vou trocar o bico. Beleza, mas por que ele se alterou? Entender por que ele se alterou faz toda a diferença. Aqui ele se alterou porque
porque a mola o guia está trancado e a agulha do bico não está batendo na sede. E aí tu entende por que está acontecendo isso e teus diagnósticos vão para outro nível. Então aqui os fundamentos fazem toda a diferença para você chegar no outro nível. E fora que às vezes as informações desses cursos nem passaram pelo campo de batalha, nem passaram pela oficina, nem passaram pelo dia a dia de quem está trabalhando na área. Então, às vezes, essas informações são teóricas. E a gente sabe que na prática a coisa muda de figura. Então, você precisa virar a chave da sua vida assim como eu virei. E a partir de agora, você tem a oportunidade de deixar totalmente de lado os métodos do mecânico de prateleira e se permitir a fazer um diagnóstico de qualidade, com 100% de precisão e até 20 vezes mais rápido utilizando o osciloscópio como sua ferramenta. Sem medo se o carro está com a luz de injeção acesa ou não, sem medo se o scanner vai te dar uma dica ou não, sem medo se tu vai conseguir matar o problema ou não, sem medo da marca do carro, se ele é importado ou não, você vai conseguir fazer diagnósticos em qualquer carro, em qualquer sistema, tendo a certeza que tu vai achar o problema. E agora que você sabe como tem sido o diagnóstico dos mecânicos ao longo do tempo, tá na hora de você saber tudo o que o osciloscópio pode fazer por você dentro da oficina. Hoje o osciloscópio pode medir simplesmente qualquer coisa no carro. Ele pode medir desde a parte mecânica, parte eletrônica, parte elétrica, parte de injeção eletrônica, tudo mesmo. E você consegue matar qualquer problema e descartar se o problema é no módulo, se o problema é no chicote, no sensor, no atuador, se é um reflexo de outro lugar, se tem um código de falha no scanner, se não tem, porque você vai medir diretamente na fonte e não vai ter problema com isso. Então vamos começar pela parte elétrica. Na parte elétrica, você consegue medir diversas coisas. Você consegue medir a alimentação de sensores e atuadores, por exemplo. Você consegue medir as alimentações 5 volt, alimentação 12 volt, alimentação eletrônica PWM, que está cada vez mais sendo utilizada em diversos atuadores. Você consegue medir aterramento com precisão, tá? Sabendo se esse problema é no chassi, se é no motor, se é no chicote, tá? Você consegue medir esse aterramento e ter precisão onde é que é o problema do aterramento. Você consegue medir a bateria do carro, você consegue testar ela durante a partida para ver a queda de tensão dela. Hoje, com cada vez mais eletrônica embarcada no carro, a queda de tensão é muito importante, um item muito importante a ser avaliado. Tem carro hoje que, se a queda de tensão estiver abaixo do permitido, perde o AF na hora. Por quê? Porque desalimenta o módulo e aí ele para de alimentar as memórias e perde a memória do AF. Você também consegue medir com precisão o alternador, para ver se ele está carregando, consegue testar a ponte de diodo do alternador, para ver se não tem nenhum diodo com problema, consegue medir o PWM do regulador de tensão, consegue medir o protocolo Lean, né? Hoje a gente tem alternadores já pilotados com protocolo Lean, então tu consegue medir isso, consegue medir o motor de partida, consegue analisar o estado das escovas do motor de partida, consegue analisar a corrente de partida para ver se esse motor de partida não está em curto, alguma coisa do gênero. Consegue medir a bomba de combustível. Tu consegue medir hoje, tanto na bomba de combustível quanto no eletroventilador, né, a ventoinha, tu consegue medir duas coisas interessantes. Consegue medir RPM e consumo em corrente elétrica. E por que é interessante? Porque tu analisando a rotação que aqueles componentes... Vamos partir do princípio, tá? Carro original, bomba nova ou ventoinha nova, ele vai trabalhar numa certa RPM, tá? Sei lá, 3, 4, 5 mil RPM, dependendo a marca, o componente. Então, através da RPM, tu consegue saber se aquela ventoinha está pesada ou não. Por quê? Porque se ela estiver pesada, ela vai diminuir a rotação e vai aumentar a corrente.
E aí tu já consegue saber que essa ventoinha tá com um rolamento ruim ou que tá com as escovas ruins e consegue fazer uma análise nisso. Além disso, tu consegue medir o consumo de corrente elétrica em qualquer componente, tá? Consegue medir consumo de corrente elétrica em qualquer componente, muito fácil com o osciloscópio, tá? Isso daqui é um resumo do que tu consegue fazer na elétrica. Tu consegue ainda testar chicote, tu consegue medir alimentação de lâmpadas, alimentação do ar-condicionado, consegue testar diversos componentes na elétrica. Depois, na eletrônica do carro, a gente consegue medir muita coisa também, a gente consegue medir todas as centrais, eu vou ter um E aqui, todas as centrais, tá? A gente consegue medir BSM, a gente consegue medir a ECU do carro, a gente consegue medir ABS, a gente consegue medir rede CAN da central, a gente consegue medir simplesmente qualquer central para identificar se o problema é na central, se é dentro, se é fora da central. A gente consegue analisar a rede CAN para ver se não tem nada em curto derrubando a rede CAN, para ver se não tem uma alteração no sinal da rede CAN. A gente consegue medir todos os sensores. A gente consegue medir TPS, a gente consegue medir sonda lambda, a gente consegue medir corpo de borboleta eletrônico, ter precisão no teste de corpo de borboleta eletrônico, a gente consegue medir sensores flex, a gente consegue medir MAF, MAP, todos os sensores e saber se o defeito é no sensor, no chicote ou na central. A gente consegue medir todos os atuadores. A gente consegue medir bobina, cabo, vela, ter precisão se o problema é no cabo, se é na bobina ou se é no cabo, não lembro se eu falei cabo ou vela já, mas enfim, consegue testar toda a parte de ignição, consegue medir bico injetor para ver se tem problema, válvula EGR, válvula de canister, todos os atuadores. Até quero mostrar aqui para ti agora, olha só. Sei que esse episódio já está meio grande, mas eu avisei que a jornada era foda. Eu quero mostrar uma coisa aqui para ti, olha só. Um gráfico básico de ignição. Deixa eu achar aqui que eu já tinha até separado, acredito. Olha só. Olha só. Aqui, um Celta, tá? Um Celta falhando a ignição. Deixa esse gráfico aí. Olha só esse gráfico, vou até desenhar aqui, deixa eu passar a folha, tá acabando nossas folhas aqui, vamos devagar, senão não vamos conseguir chegar no... Olha só, esse gráfico tá assim, ó. O que acontece? Tá mais ou menos assim, tá? Não tá muito perfeito, mas aqui é um gráfico de ignição. Através desse gráfico de ignição eu consegui ver que tinha uma alta resistência no cabo de vela, tá? Não se preocupa em entender ainda como e por que eu vi isso, mas te preocupa em entender que tem como ver. Então, esse gráfico aqui, eu vi que tinha uma alta resistência no cabo de vela. O que eu fui lá? Fui lá e troquei o cabo de vela. Olha só como estabilizou o sinal. Estava assim. Ficou assim. Anota, tá anotando, tá desenhando? Vai fazer a diferença na tua jornada, tá? Então, é dessa forma que eu consigo ver que eu tenho um problema na ignição, é dessa forma que eu consigo avaliar o sistema de ignição como um todo, tá? Vou até botar ignição separada aqui. E é dessa forma também que eu tenho 100% de precisão e diagnósticos rápidos. Depois que tu começa a utilizar o osciloscópio na ignição, tu não para mais, porque tu consegue testar bobina COP, tu consegue testar cabo de vela, tu consegue testar tudo com muita precisão e enxergar o que está acontecendo na ignição. Quando tu enxerga esse gráfico padrão, quando tu entende ele, tu entende o que está acontecendo com a centelha. Tu faz um diagnóstico muito mais preciso, muito mais dinâmico. Ainda na parte de eletrônica, tu consegue analisar o sincronismo virtual. O que é o sincronismo virtual? É tu verificar se o carro está no ponto virtualmente. O que é o carro no ponto virtualmente? É avaliar o sensor de rotação e o sensor de fase e, através deles, ver se o comando está alinhado com a roda fônica do motor. Tá? Na parte eletrônica,
A gente consegue ver isso e mais algumas coisas, mas esse é o nosso foco. E depois, uma das partes que mais me fascina é análise na parte mecânica. Análise na parte mecânica. Olha só. Na parte mecânica, a gente consegue enxergar muita coisa do motor com o osciloscópio. A gente consegue enxergar o movimento das válvulas e dos pistões, tá? Através dos transdutores. Então, o que a gente enxerga? Abertura de válvula de admissão, fechamento da válvula de admissão, fechamento da válvula de escape. A gente consegue enxergar o PMS do pistão, a gente consegue enxergar a pressão de dentro do pistão. E isso, através dessa movimentação aqui, a gente consegue ver um comando de válvula torcido, coisa que a gente teria que desmontar a tampa de válvula, de repente tirar comando, testar. Com o osciloscópio transdutores eu mato em 5 minutos, 10 minutos, se eu tenho um comando de válvula torcido ou não. A gente consegue ver se a gente tem má vedação de válvula, se a gente tem uma válvula quebrada, se a gente tem um guia de válvula folgado, se a gente tem uma regulagem de válvula errada, se a gente tem um tucho trancado. A gente consegue enxergar simplesmente tudo na parte mecânica através dos transdutores. A gente consegue ver se a junta do cabeçote está com eficiência ou não, se a gente consegue ver se ela está rompida ou não, se ela está queimada ou não. A gente simplesmente enxerga tudo. A gente consegue ver, como eu já falei anteriormente, o catalisador, se ele está entupido ou não, né? A gente consegue medir o escapamento. A gente consegue medir através da compressão se a gente tem problema de anel, se a gente tem problema de pistão, se a gente tem problema de compressão, cabeçote, enfim, tudo. Consegue ver se tem um comando de válvula gasto, quebrado. A gente consegue ver o sincronismo real. O que é o sincronismo real? É com o transdutor de compressão, tá? Ele vai gerar um gráfico similar a esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Separei aqui até um gráfico bem bacana aqui, ó. Isso daqui é um e-torque, tá? Com corrente fora do ponto. Esse é o gráfico padrão que vai gerar mais ou menos, ó. Tá? E através desse gráfico, rapidamente, eu vou te repetir, não te preocupa em entender o como e o porquê ainda. Só entende que há a possibilidade. Através desse gráfico aqui, eu consegui reparar que esse gráfico estava alterado e aqui também está mais para cima que aqui. Então eu consigo ver que esse carro está fora do ponto mecanicamente. Então olha só, o e-torque ali tem que desmontar a frente para enxergar a corrente para ver se está no ponto ou não. Esse carro veio de uma retífica muito fraco. Botei o transdutor de compressão, rapidinho já vi que o carro estava fora do ponto, já dei o diagnóstico e matei. Tá? Então eu consigo ver o sincronismo real com muita facilidade. Tem carros que é fácil da gente ver o sincronismo, tirando a correia, tem carros que é bem difícil, então o osciloscópio vai nos auxiliar. A gente consegue ver se tem anel alinhado, a gente consegue ver uma infinidade de coisas. Deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês aqui. Olha que bacana. Vou mostrar um teste de compressão relativa. Essa Scenic chegou aqui falhando para nós na oficina. E como eu disse, o carro-chefe da oficina é a compressão relativa. Por quê? Porque se o carro chegou falhando na tua oficina, tu fez o teste de compressão relativa e tu descobriu que tem uma falha no motor, tu não precisa mais perder tempo vendo ignição, vendo bico injetor, porque tu tem uma falha mecânica. E aí tu vai dar a tratativa naquilo ali, naquela falha mecânica. Tá? Então olha só, olha esse gráfico. Bati arranque, compressão relativa já me entregou que tem um cilindro com baixa eficiência, olha ali, ó, só 70% de eficiência. Então eu tenho um problema naquilo lá, tá? E ele ainda gera esse gráfico aqui para nós, ó. Através desse gráfico, olha só, eu consigo ver que esse cilindro aqui está com menos compressão e é cíclico. Olha só, por exemplo, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Sempre o 1 lá em cima, ó, gerando um gráfico menor. Isso significa que ele está com menos compressão. Vou dar um outro exemplo aqui, olha só que bacana. Olha só. Olha esse gráfico aqui. Mesma coisa, olha só.
menor aqui, ó, vamos supor que fosse 1, né? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. O 1 sempre com menor compressão. E aqui em cima eu tenho um transdutor de vácuo na admissão. Transdutor de vácuo na admissão eu vejo o quê? Eficiência do cabeçote, eficiência volumétrica. Se eu estou tendo vácuo suficiente naquele cilindro ou não. E esse gráfico aqui está me informando que eu tenho um cilindro com menos vácuo, ó. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Cíclico, o 1 com menos vácuo. Olha o resultado. Olha lá o cilindro, o que estava acontecendo. Junta queimada. E aí o que essa junta queimada fazia? Fazia com que ele puxasse ar falso pela junta. E isso diminui a compressão do motor. E isso também diminui a eficiência volumétrica, ou seja, o vácuo dentro do cilindro. Através dos transdutores, eu consegui ver lá, através do movimento das válvulas e dos pistões, que eu tinha menos vácuo naquele cilindro, portanto eu tinha um problema de eficiência lá e conseguia afunilar e ver que era a junta com problema. E essa é a maravilha do osciloscópio, eu consigo enxergar tudo isso, eu consigo enxergar essas falhas sem desmontar nada. Antes eu desmontava para ver, hoje eu vejo para depois desmontar, né? Eu vejo a falha com o osciloscópio, passo o diagnóstico para o cliente, passo o orçamento e depois desmonto. Tá? O osciloscópio a gente faz essa mágica, a gente consegue testar tudo, praticamente sem desmontar quase nada e afunilar o nosso problema de modo com que a gente tenha 100% de precisão nos nossos testes. E isso gera autoridade e credibilidade para ti dentro da oficina. Quando o cliente vê que tu faz diagnóstico assim, ele prefere levar o carro para ti do que a outra pessoa. Até esses tempos eu estava fazendo um diagnóstico aqui, e aí eu estava fazendo diagnóstico aqui, bem aqui nessa TV, e estava medindo uma Export, chegou um Uno atrás ali, e daí ele veio para falar comigo, tal, eu estava ocupado fazendo diagnóstico, meu pai foi falar com ele, viu o carro e era uma falha básica ali de ignição, acelerou, sentiu a ignição falhar, e fez o diagnóstico ali mesmo, rápido, testou até os cabos de vela, se não me engano, e passou para ele, ó, que é cabo de vela, e daí o cliente do Uno veio aqui, parou aqui, olhou eu mexendo na TV e perguntou: o que é isso aí? Não, aqui eu tô fazendo diagnóstico com osciloscópio, assim, assado. E daí aqui a gente vê as falhas dele. Tá, eu quero fazer isso no meu carro. Eu, não, tranquilo, o diagnóstico é tanto. Dele, tá, vamos fazer. Terminei a export, botei o carro dele aqui, botei o osciloscópio, mostrei o gráfico de ignição, mostrei, ó, tá aqui tua falha, tem que trocar cabo e vela. Dele, tá, vamos fazer. Tipo assim, meu pai já tinha dito que era cabo e vela. Mas quando eu mostrei o defeito para ele, ele viu com os olhos dele, contra fatos não tem argumentos, ele viu o defeito, não tinha como dizer não, não tinha como não aceitar que era aquilo ali. E aí eu troquei cabo e vela, cobrei o diagnóstico e é dinheiro no bolso e satisfação garantida. E para esse vídeo não ficar muito comprido, para esse episódio não ficar muito comprido, que já está demasiadamente, digamos assim, grande, no segundo episódio dessa jornada eu vou compartilhar com você o passo a passo, a rota, o caminho seguro para você realizar qualquer diagnóstico em qualquer sistema, qualquer sensor, qualquer atuador dentro da sua oficina, utilizando o multímetro ou o osciloscópio. Agora que você sabe tudo que o osciloscópio pode fazer por você dentro da oficina, chegou a hora de eu te compartilhar o segundo segredo para você dominar o osciloscópio. Primeiro segredo é dar o primeiro passo, você já deu, estou muito feliz com isso. Agora o segundo segredo é a consistência, a persistência, tá? Por quê? Para dominar o osciloscópio, imagina assim, ó. Dominar o osciloscópio é que nem tu atravessar uma ponte. Para atravessar uma ponte, tu dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, e aí você tem que dar o segundo, você tem que dar o terceiro, você tem que dar o quarto, e ter a consistência de continuar dando passos até atravessar a ponte. Então, o segundo segredo é a consistência. Certo? E como é que vai ser essa consistência, Kevin? Como assim? É você seguir nessa jornada, você participar por inteiro, participar dos 4 episódios. Estou feliz que você já participou do primeiro. E agora, a consistência, a persistência, os seus próximos passos assistir o segundo episódio, o terceiro episódio, o quarto episódio. E os complementos que a gente vai ter no meio dessa jornada, tá? Esses complementos vão ser entregues pelo grupo do Telegram.
Então, se você ainda não entrou no grupo do Telegram, aqui do lado desse episódio, embaixo, em cima, embaixo, do lado, vai ter um link, um botão, clica, entra no grupo do Telegram, porque por lá eu vou compartilhar o cronograma extra da jornada, que vai ser algumas lives, alguns vídeos extras, que você vai poder estar participando e falando ao vivo comigo, tirando dúvidas sobre os episódios. E para esse episódio não ficar muito comprido, no segundo episódio dessa jornada eu vou compartilhar com você a rota, o método, o passo a passo seguro para você seguir em qualquer diagnóstico dividido em 5 partes, certo? E essas 5 partes vão ser as seguintes. O método, passo a passo. Primeiro, os fundamentos, como as coisas funcionam. Segundo, a estratégia DCU, como a central de injeção eletrônica interage com aquele sensor ou atuador, como a central de eletrônica entende aquele sensor ou atuador e para que ele usa aquele sensor ou atuador. Terceiro, a leitura de sinal, como ler o sinal desse sensor, como ler o sinal desse atuador e como interpretar. Quarto, o conector, você entender como é o que você tem que esperar do conector daquele sensor ou atuador que você vai encontrar e como interpretar aquele conector. E o 5, e o mais importante, ou não menos importante, que é o teste prático, é a mão na massa, é a gente botar a mão na massa, literalmente, botar esses passo a passo em prática e fazer acontecer. Agora a gente está chegando no final desse episódio. Tô feliz que você chegou até aqui. Na verdade, feliz pra caramba que você chegou até aqui, porque isso demonstra que você tá com vontade de mudar de vida e isso pra mim já é o suficiente. Agora, eu vou tirar uma fotinho aqui, vou postar lá no meu Instagram, que é Kevin Madaloso. Vai lá e comenta qual foi a maior sacada que você teve do episódio de hoje. Deixa eu voltar aqui umas páginas para ficar mais bonita a foto. Vou voltar. Vou botar nesse gráficozinho aqui, ficou bonito esse gráfico. Vou tirar uma foto aqui. Não ajuda, né? O modelo não ajuda, pô. Vai lá, entra no Instagram e comenta qual foi a maior sacada que você teve no episódio de hoje. E lembre-se, segundo segredo, consistência. Quarta-feira agora, às 20 horas da noite, segundo episódio. Sexta-feira, às 20 horas da noite, terceiro episódio. Domingueira, 19 horas da noite, quarto episódio. Te entrega para essa jornada, participa, faz as tuas anotações e vamos mudar a forma como você faz o diagnóstico hoje. Agora vai lá, comenta essa fotinho que eu postei aqui no Instagram, deixa lá teu comentário qual foi a tua maior sacada e aqui embaixo nessa página deixa os comentários no episódio qual é a sua maior dificuldade ou qual é a maior dificuldade que você enxerga na hora de trabalhar com osciloscópio ou para vir a trabalhar com osciloscópio. Agora um forte abraço e até o segundo episódio. Lembre-se, entre no grupo do Telegram, porque por lá eu vou compartilhar os links das lives especiais que vai acontecer aí no meio dessa semana. Um forte abraço e eu te vejo lá dentro. Ei, se liga, se você tá aqui comigo no finalzinho desse episódio, perdão a palavra, mas meu amigo, tu já é foda. Sabia que apenas 10% das pessoas que se inscrevem para a jornada do Osciloscópio Fácil chegam até aqui onde você já chegou? Acredite se quiser, mas você já faz parte de um grupo seleto de pessoas. Um grupo de pessoas que entram e fazem acontecer. Um grupo diferenciado de pessoas que entram e não ficam inventando desculpinha para pegar o osciloscópio e dominar essa bagaça. Não ficam de mimimi inventando qualquer tipo de problema para sair no meio do episódio. Agora, meu amigo, mantenha-se conectado comigo até o final dessa jornada. Hoje você aprendeu o primeiro segredo e já está colocando ele em prática aqui comigo agora. Se entrega completamente para essa jornada. Vive essa jornada, porque essa jornada já mudou a vida de centenas, milhares de pessoas, não só no Brasil, mas fora dele também. E vai mudar a sua se você permitir que ela mude. Te vejo quarta-feira no segundo episódio.